gente, no vídeo de hoje eu vou fazer o quê? Exame de sangue. E estou aqui para mostrar para vocês que eu tenho muito medo de tirar, mas eu quero contar minha experiência como foi, tá bom? Oi, gente! No vídeo de hoje, como vocês viram, eu fui lá tirar sangue. Isso mesmo, fazer exame de sangue, né? Vou mostrar aqui para vocês devagarinho, né? Que recém eu fiz, ó. Meu bracinho. Não sei se vocês conseguem chegar. Tá aqui, ó. Fiz exame de sangue. O que acontece, gente? Antes mesmo de eu fazer exame de sangue, né? Eu peguei e perguntei para algumas pessoas, assim, no meu dia a dia, o que elas achavam sobre isso. E, surpreendentemente, grande maioria dessas pessoas que eu perguntei o que elas achavam sobre fazer exame de sangue, a maioria disse que não gostava, que tinha medo, que, olha, não queria nem falar sobre isso. Muita gente me relatou que, quando estava grávida, teve que aprender a lidar com isso, porque quando a gente engravida, realmente, a gente tem que fazer bastante exames. Eu nunca fui mãe ainda, né? Mas eu estudo sobre isso e eu sei que tem que fazer bastante exames. Mas outras pessoas também me relataram dizendo que não gosta. Tem gente que diz que não tem problema, que não, sabe? Mas quando chega no dia de fazer o exame, fica nervoso, né? Então, enfim, gente, não tem alguém que diga, eu amo fazer exame de sangue, é a melhor coisa da minha vida. Não, eu nunca presenciei esse caso. Então, se você é uma pessoa que gosta de fazer exame de sangue, ó, parabéns, porque é uma coisa assim que é bem difícil, não é todo mundo que aguenta, né? Eu, por exemplo, eu vou contar um pouquinho da minha história e aí logo eu falo sobre isso, sobre exame de sangue. Quando eu era nova, bem pequena, assim, numa faixa etária de 5, 6 anos, eu comecei a ter anemia. Então, desde nova eu descobri, porque a minha alimentação era muito restrita, não porque meus pais não me davam comida, é porque eu não gostava de grande maioria das coisas. A única coisa que eu gostava de comer era fruta e vegetais. Por incrível que pareça, eu amava comer fruta e vegetais. E coisas normais que uma criança come, chocolate, pão, leite, sei lá, coisas normais do dia a dia. Eu não gostava, sabe? Eu não gostava de praticamente nada. Risole, sabe? Coxinha, essas coisas que qualquer pessoa, ser humano, gosta. Eu não gostava. Pizza, não gostava. Nada eu gostava. Não porque os meus pais não me davam, mas porque eu não gostava. E com isso, a minha alimentação foi ficando cada vez mais restrita. Eu acordava, só tomava café preto. Falando nisso, vou tomar um golinho, porque recém vim de exame e ainda tô com fome, né? Bem clima natalino em setembro. Enfim, aí eu só tomava café, aí depois eu almoçava. A minha refeição preferida do dia é o almoço, então eu comia bastante. Só que aí depois, pronto, café da tarde, é isso aqui, ó. Café preto, só. Às vezes se tinha um bolinho, alguma coisa eu comia. Mas pão, salgadinhos, assim, de festa, né? Não gostava. Então, assim, gente, pra vocês tirar uma base, o que aconteceu comigo na minha infância. E aí eu tive que começar a controlar essa anemia. Aí eu tinha que ir no médico. E os meus pais sempre foram bem preocupados comigo. Então eu ia no médico e ele falava exame de sangue. Aí, dependendo do caso, soro. Todos os tipos de soro eu já fiz. Eu já fiz soro em cima da palma da mão. Eu já fiz soro aqui, nessa partezinha aqui. Já fiz. Já fiz soro aqui no braço normal. Já fiz aqueles que tem um fiozinho assim. Já fiz aqueles que é injetado na veia direto, que a pessoa vai apertando uma seringa assim, que ele é um tubinho grande, e aí tem que ir apertando até terminar o soro. Já fiz esse. Já fiz aqueles que é com a borboletinha verde, sabe? Que é aquela agulha com a borboletinha verde. Também eu já fiz em vários lugares, aqui, aqui, aqui. Gente, aqui também, nos braços, aqui. Enfim, resumindo pra vocês, eu tinha que estar controlando essa minha anemia o tempo todo. E tomando soro, exame de sangue, soro, exame de sangue. Só que isso, quando eu era pequena, eu não me importava, entendeu? Por quê? Porque sempre no final do exame, eu ia ganhar um balão, eu ia ganhar um pirulito, eu ia ganhar alguma coisa, os médicos ficavam me bajulando, ai, que linda, não sei o quê. Então, quando eu era pequena, eu não tinha medo. Eu não tinha medo. Eu olhava eles fazendo exame de sangue, assim, ficava olhando o sangue sair e ficava bem feliz. E nunca tive medo. Soro, ia lá e fazia. Só que isso quando eu era criança. Eu fui crescendo e aí começou a ficar diferente. Aí eu comecei a sentir o incômodo, vi que não era tão legal assim, via que começava a doer, dependendo da enfermeira ou médico, enfim, que ia aplicar em mim o soro ou o exame de sangue, coisa assim, já não era tão queridinho, às vezes vinha com força, às vezes fazia rápido, e aí isso começou. Aí teve um caso em específico também que eu comecei a sentir medo, isso já com 14 anos já. Comecei a sentir medo, receio, e aí, não, tu tem que olhar, tu tem que ver, porque se tu não olhar, tu vai cada vez ficar pior, tem que vencer esse medo. Só que isso foi criando uma bola de neve, entendeu? Aí tá.
eu falava, não, mas eu não quero olhar. Aí as pessoas, vinha a enfermeira, eu tenho que olhar, tu tem que olhar, tu tem que olhar. Aí começava a olhar e via a agulha, já via o sangue saindo, e já não tava gostando mais daquilo, e já, sabe, já comecei a sentir desconforto. E foi assim dos meus 12 até os meus 14, 15, 16 anos, eu já não gostava mais de fazer exame de sangue, não gostava. Soro, piorou, porque soro leva mais tempo ainda. Até o soro terminar e coisa e tal, levava muito mais tempo do que o exame de sangue, que é mais rápido. Então, foi aí alternativas que eu comecei a ter que me alimentar melhor, até pra mim não passar por isso. E vem a jogada de mestre agora. Se tava ruim, pode piorar. Pode piorar sim. O meu sangue, ele é grosso, muito grosso. E aí, o que acontece? Se eu me corto, leva em torno de 10, 20, 30, 40 segundos pra começar a aparecer o sangue. Eu já fiz um teste, uma vez eu me cortei e eu comecei a contar. E eu fui parar no 30 e pouquinhos até começar a aparecer as primeiras gotinhas de sangue na minha pele. Ou seja, meu sangue, ó, até ele se ligar que tem que sair, ó, e fica. E aí o que acontece? Isso acarretou bastante quando eu fazia exame de sangue. Porque eu fazia o exame de sangue, e aí já ia nervosa, e aí a enfermeira dizendo que eu tinha que olhar, e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. E aí quando eu fazia, já nervosa, 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 o sangue coagulava e eu perdi aquela coleta. E aí quando eu ia lá buscar, bem faceira, já fiz, né? Vou só buscar. Chegava na hora de buscar o exame. Ah, Milena, sinto muito, o teu sangue coagulou, a gente vai ter que refazer. E assim foi. Só que assim, semana passada eu já tomei uma agulhada, agora já tem que tomar outra agulhada de novo. E aí começou as paranoias, gente. Começou assim, porque tipo assim, não é algo que doa, sabe? Não é aquela coisa assim, meu Deus, dói. Não é isso. É questão assim de um incômodo. Assim, na hora, não vou dizer que não dói, claro que dói, é uma agulha entrando na tua pele. Porém, não, é algo suportável, entendeu? Só que com frequência acaba se tornando mais insuportável ainda. Se eu tomo uma agulhada uma semana, na outra semana, e na outra semana, e na outra semana, peraí, meu braço precisa descansar, entendeu? E foi assim que eu comecei a gerar vários traumas na minha cabeça, desde pequena, tendo essa rotina de ir em médico. E aí não era só um médico específico, era vários, assim, várias pessoas passaram pelos meus braços, assim, me furando. Então tinha gente que era mais calmo, tinha gente que era mais apressado, tinha gente que conversava, tinha gente que já ia direto ao ponto. E aí, né, eu falava, ó, nessa pessoa que doeu mais do que nessa pessoa, né? E aí eu começava assim, enfim, vamos falar agora sobre o exame de sangue. Agora você já sabe mais ou menos a minha história, sabe o motivo pelo qual eu não gosto de fazer, né? Não é algo que eu gosto, porque eu carreguei isso muito na minha vida, né? E vamos falar sobre o exame de sangue em si que eu fiz hoje. Fazia 3 anos que eu não fazia exame de sangue. Como eu falei, eu tenho anemia. A anemia não cura, ela é tratada, ela é controlada. Se tu não controlar, ela sobe. Se tu não controlar, ela desce. Entendeu? Se tu controlar, tomando remédio, alimentação, tudo em questão disso. Então, a anemia não é um monstro, mas se tu não cuidar, ela pode, pode agravar, né? Pode piorar. Enfim, 3 anos eu não tomava exame de sangue, fazia, né? E aí, hoje eu fiquei bem nervosa. Quando eu descobri que eu tinha que fazer exame de sangue, eu já fiquei nervosa. Já comecei a ficar nervosa, nervosa, nervosa. Só que assim, as coisas demoram, né? Pelo SUS, né? Demora um prazo bem longo de tempo até fazer. Aí tem que pegar o papel médico, marcar o exame e depois fazer. Então são etapas bem longas uma da outra. Semanas. Aí peguei o papel, marquei. Quando eu fiquei sabendo a data do exame, aí tudo começou a mudar. A partir do dia que eu peguei o papel, com o meu exame marcado, a minha vida desandou. Porque eu comecei a ficar. No primeiro dia eu fiquei nervosa, mas tentei me distrair, ok? E assim foi indo, assim foi indo, assim foi indo, até começar a chegar os 2, 3 dias antes. Aí eu comecei a ficar nervosa, nervosa. E eu ficava tão nervosa assim, gente, que eu não comia nada, eu ficava nervosa só pensando nisso, só pensando nisso. Um dia antes de fazer o exame, já tava assim, ó, ao ponto de não dormir e não comer nada. Chorava, chorava, meu Deus, eu vou ter que fazer isso, sabe? Parecia assim um monstro, sabe? Gente, eu não tô falando pra vocês que é errado sentir medo ou ficar nervoso. Pelo contrário, muitas pessoas me relataram que sente esse nervoso, que não gosta de fazer. Então eu não sou um caso à parte. Eu sou só mais um número de pessoa que não gosta. E se você tá me assistindo, certamente é porque você também não gosta. Então, ou gosto, mas tá me assistindo. Então, o que eu fiz pra pegar, e agora vem a hora das dicas, pra não passar mal, não desmaiar, porque acontece frequentemente, não vomitar, não, sabe, chorar, não fazer coisas assim que, sabe, eu não consigo achar uma palavra pra isso, mas tipo, o que eu fiz, eu vou contar a minha experiência e talvez essa minha experiência te ajude. Eu vou contar uma experiência de uma pessoa que tem medo, tá? Eu não digo que eu venci o medo assim, agora eu amo fazer isso assim. Não, mas é uma etapa já que eu já vi que agora vai, entendeu? Então vem aí, as dicas, vem comigo. Primeiro, pra mim não bloquear, eu acordei bem cedo, né? Exame de sangue tem que fazer em jejum, dependendo do exame. Aí, acordei bem cedo
e fui me arrumar, botar roupa, escovar os dentes, arrumar o cabelo, tudo isso sem ficar pensando no exame, porque noite passada eu já não tinha dormido, né? A noite pra fazer o exame eu já não tinha dormido, então a cabeça fica a noite toda pensando. E aí no dia do exame, tende a pensar ainda mais, né? Então eu tentei não pensar nisso. Acordei cedo, me arrumei, e sabe o que eu fiz? Eu vou ser a primeira a fazer o exame. Vou ser a primeira. Por quê? Porque quando tu fica vendo os outros fazendo o exame primeiro do que você vê as pessoas entrando e saindo. Tem pessoas que têm medo, então sai já chorando, ou sai meio cambaleando, ou sai, né, ou vomita, ou faz fiasco, não sei. E aí tu acaba vendo a situação, e se tu já tá nervoso, tu vai ficar mais nervoso ainda, né? Tu vê criança chorando, tu vê adulto chorando, tu vê, sei lá, tu vê situações assim, né, que vai te deixar mais nervoso ainda. Então o que eu fiz? Vou ser a primeira, acordei cedo, me escovei, coisa e tal, e fui. E lá o local do exame abre às 7 horas. Eu cheguei lá às 6h20. Fui a primeira da fila. Fui lá e comecei. E aí, nesse momento, é o momento que a pessoa que tem ansiedade começa a oração assim, né? Aí é 6h30 e nada, e começa a chegar as pessoas, e aí tu começa a pensar na agulha, e aí tu começa a pensar no sangue, e aí tu começa a pensar em tudo, e parece que aquele momento não vai passar. E aí eu tentava me distrair, e nada acontecia, assim, e eu ficava pensando, meu Deus, já tá chegando a hora, já tá chegando a hora. Tá, abriram lá o estabelecimento pra começar a chamar. Fui a primeira a ser chamada, porque eu fui a primeira a chegar. Aí, tá, cheguei lá, aí o coração tum, 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 com muita força. Porque é um momento assim que tu não tem mais escolha, tipo, é o momento que tu vai ter que fazer. Tá, já tava assim, meu Deus, agora é minha vez, agora é minha vez. E aí eu já enchi os olhos de lágrimas, eu já queria chorar. E aí minhas pernas começaram a tremer, minhas mãos começaram a tremer, e eu suando assim, frio. E aí eu pensei assim, tá, vou ter que fazer, não adianta. Ouvi o meu nome e fui. Tá, vem as dicas. Dica número 1. Se você tem medo de fazer exame de sangue, não olha pra agulha. Não olha. Chega no lugar que tu vai fazer, né, a coleta, e já avisa o profissional que tá ali. Eu tenho medo. Repete comigo. Eu tenho medo. Por quê, gente? Porque é muito simples. Peraí. É muito simples, tá? Essa pessoa, esse profissional, ele não é adivinha. Ele tem que saber se você tem medo ou não. Por quê? Porque, assim, quando a pessoa tem medo, ela costuma ficar mais nervosa. E aí, às vezes, a pessoa que não tem medo, o profissional só vai ali, tira e deu, sabe? Já faz bem rapidinho ali. E se tu tem medo, sabe? Parece que as coisas são diferentes, né? Realmente, tu fica mais nervoso e coisa e tal. Avisa. Ele vai tentar conversar contigo, ele vai tentar puxar assuntos pra te não ficar pensando nesse momento de tirar o sangue, entendeu? E aí, fala, primeiramente, entra no local, fala pra ele, pra ele ou pra ela, tenho medo de tirar sangue, né? Conversa comigo, fala alguma coisa pra me acalmar, porque eles já sabem disso, isso aí é uma situação corriqueira pra eles. Pra eles não é novidade chegar alguém que tenha medo, que tenha receio, que tenha, sei lá, aflição, agonia. Pra eles já é tão normal chegar pessoas assim. Então, alecrim dourado, você não é o único. Então, assim, avisa. 2, não olha pra agulha. Olhar pra agulha é o caminho sem volta. Tu olhou a agulha, a pressão baixa, a vontade de vomitar, a vontade de chorar, a vontade de desmaiar, tudo começa. Então não olha pra agulha. Já fala que tem medo. E se a agulha tá aqui, por exemplo, o local ali que ela vai arrumar as coisas, olha pra cá. Se o local aqui que é o local de arrumar as coisas, olha pra cá. Não chega olhando assim, procurando onde que tá a agulha, tá? Porque aí que vem o erro. Porque daí tu começa a se ver aquela situação, aquela agulha, aquela coisa ali, e já começa também te mandar várias coisas, né? Ficar cada vez mais nervoso, coração bombeando, e então não olha. Não olha, sério. Não olha. Se você olhar, é um caminho sem volta. Não tô dizendo. E se olhar, caso, tipo assim, tá num local ali que tu não tem como evitar olhar pra agulha, olha assim e já disfarça. Já pensa em outras coisas. Já começa a se distrair. Não fica focando nela. Porque às vezes pode acontecer de esbarrar e olhar assim, mas não fica olhando. Tá? O que aconteceu comigo? Eu cheguei, eu avisei a profissional que eu tinha medo. E aí ela começou a conversar comigo, né? E ela disse, se tu quer engravidar, tu vai ter que se acostumar com isso, porque é bem frequente tomar agulhada, coisa e tal. Eu falei, não, sim, eu sou bem ciente disso, eu tenho medo, mas eu quero ir vencendo aos poucos esse medo. E aí eu vi que o local que ela ia fazer é aqui, no caso, né? O local onde que ela ia fazer a coleta ia ser aqui e as coisas dela estariam ali. Então, a partir do momento que eu falei pra ela, eu comecei a conversar com ela de lado. E aí eu falei, moça, eu não vou olhar. É minha escolha. Eu não tenho... se ela falar assim, não, tu tem que olhar, eu vou dizer, sinto muito, moça, mas essa é a minha escolha. Eu não sou obrigada a olhar, entendeu? Eu não tá escrito uma placa assim, olhe para a agulha, olhe para o sangue, não. E se um profissional chegar em você e falar, não, tu tem que olhar, como aconteceu comigo, é só, não dessa vez, mas quando eu era pequena, é só dizer assim, não, moça, eu não quero olhar. Ou moço, não quero olhar. Pronto. Aí eu fui falando com ela e o meu noivo foi comigo. Sempre vá, gente, outra dica, sempre vá com alguém de confiança. Sempre vá com alguém que você confia, alguém que vai estar ali
pra te dar apoio e suporte, porque muitas vezes o profissional, ele tá ali fazendo o trabalho dele e ele não vai ter toda aquela, ai, meu amiguinho, minha amiguinha, não. Ele vai fazer o trabalho dele, ele vai ali enfiar a agulha, puxar e deu. Ele não vai ficar... Tem gente que nem se importa se tá com medo ou não. Não tô dizendo que todos são assim, eu tô dizendo alguns são assim. Então, se tu tem alguém, algum parente, ou algum amigo, ou alguém que tu confie pra estar ali contigo naquele momento, é melhor, porque às vezes o profissional pode estar puxando papo contigo, e aí, se a pessoa que tu levou também fica conversando contigo. Então, o exame vai bem mais rápido, porque daí tu tá segurando a mão, tu tá olhando no olho da pessoa, e tu nem tá vendo. Então, sempre leve alguém que vá te ajudar, alguém que vá te apoiar e não ficar debochando ou negligenciando o teu medo, dizendo, nada a ver isso aí, deixa de frescura, isso daí é bobagem. Gente, não é bobagem. Quem tem medo de exame de sangue é hemofobia, tá? Isso é sério, não é brinquedo, não é brincadeira, não brinquem com uma pessoa que tem medo. Hemofobia, pesquisem aí, eu não tô falando besteira. E se eu estiver falando besteira também, vocês me perdoam. Mas tem um nome pra isso, tá? É uma fobia igual a qualquer outra fobia. Medo de aranha, medo de ficar trancado num lugar fechado, medo de, sei lá, sabe? É a mesma coisa, é uma fobia, igual a qualquer outra. Aí leva uma pessoa de confiança, essa pessoa vai conversando contigo, peça pra pessoa conversar, porque o exame vai bem mais rápido quando tu tá conversando e se distraindo. Vou continuar falando o que eu fiz. Dei meu braço pra ela, falei que eu não ia olhar o que ela ia fazer, virei pra cá, tá? Fique numa posição confortável. Se quiser, deita pra trás, assim, pra sua pressão corporal, né? Teu sangue corporal passar, circular o oxigênio, né? Pra te não desmaiar. Dá o bracinho aqui, ela vai apoiar o teu braço, pra ela ficar melhor. E aí tu fica aqui, pede pra pessoa que tu confia ficar na tua frente, no teu campo de visão, e o teu braço pra cá, tu esquece, não olha. E fica aqui. Não fica mexendo o braço, que é pior. Não pressiona o braço, não aperta o braço, porque é pior. Relaxa. Respira e relaxa o braço, relaxa. Ela vai botar um negocinho que aperta aqui. A partir do momento que tu sentir que apertou aqui, já pode relaxar o braço, tá? Não fica com o braço muito pressionado, porque também isso pressiona o músculo e é pior também. Então fica com o bracinho aqui, eu vou até demonstrar pra vocês aqui, com o bracinho aqui. E aí pede pra pessoa ficar aqui na tua frente. Eu, no meu caso, eu fechei o olho, porque mesmo eu ficando assim, podia ocorrer de eu querer olhar. Porque eu sou assim, eu sou teimosa e eu sou assim. Eu dá o caso eu querer olhar, ou de eu estar aqui e quando ver aqui meu campo de visão ainda consigo enxergar o que tá acontecendo. Então eu fechei o olho, fiquei conversando e aí ela começou o procedimento. O que aconteceu, gente? Na hora que ela foi colocar a agulha, ela foi bem rápida. Ela foi conversando comigo, o meu noivo foi conversando comigo e ela foi bem rápida. Só que aí vem a coisa que eu falo. Meu sangue é grosso, tá? O que acontece? Por meu sangue ser grosso, ele demora um pouquinho mais pra sair do que quem tem o sangue normal. E aí, ela demorou um pouquinho pra fazer. Claro, pro sangue encher um tubinho, né, que ela vai colocando e tirando o tubinho, demora um pouco mais. E aí eu via que ela ficava mexendo na minha veia, acho que pro sangue bombear e entrar, né, nos tubinhos. E demorou um pouquinho, né, eu não vou dizer que não demorou, por causa do meu sangue. Talvez o seu que seja normal não demore tanto. E se for grosso igual o meu, não se apavora. A única coisa, a diferença que vai ter é que vai demorar um pouco mais pra fazer o procedimento. Isso, eu fiquei de olho fechado, fui conversando, ela foi perguntando se eu tava bem, porque pode ocorrer da pessoa ficar muito tempo quieta, travada e desmaiar. Então eu comecei a ter, sim, eu tô bem, pode continuar aqui. E eu via que ela mexia muito no meu braço, muito, pro sangue sair. E mesmo assim, eu pensei, toda hora eu fiquei pensando, gente, toda hora eu fiquei pensando, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Só pensando assim, pra quê? Pra esse exame acabar ligeiro, né? E aí o meu noivo ficou olhando assim, né? Tipo, nossa, o sangue dela não sai, né? E a enfermeira, não sai. E eu aqui, de olhinho fechado. E aí, quando ela falou assim, deu, terminou. E eu, põe a mão em cima do algodão aqui pra mim. Gente, eu fiquei tipo, que isso? Sério, isso? Tipo, minha reação foi colocar num algodão assim, já tirar o braço assim, né? Já ir embora, né? E aí ela pressionou, ardeu um pouco por causa do, assim, arte, né? Gente, não vou mentir, não vou ser hipócrita aqui de só te falar flores e flores e flores. Eu sou realista. Dizem que isso é um defeito meu, de ser muito realista, assim, realista, né? Eu não sou negativa ao extremo, mas também não sou positiva ao extremo. Eu sou realista, aquela pessoa que fica no meio, assim, ó. Eu não gosto de iludir ninguém, ficar falando, não, gente, é de boa. Ou ser aquela pessoa, não, gente, fomos preparados. Não, eu sou realista. O que aconteceu? Ardeu. Só isso. Uma dorzinha suportável. Só isso. Gente, quando a gente vai fazer o exame de sangue,
A agulha tem que ser um pouquinho mais grossa para o nosso sangue entrar na agulha e passar para o recipiente. Isso é normal. Não é igual uma agulha de costura, que é mais fininha. Ela é um pouquinho mais grossa, sim. Só que se tu não vê a agulha e se tu não vê o procedimento acontecendo, acaba sendo mais rápido, entendeu? E acaba sendo uma dor mais suportável, porque você não tá vendo a agulha no seu braço e você não tá vendo o sangue saindo. Porque muitas pessoas têm problemas com o sangue e muitas pessoas têm problema com a agulha. Eu tenho problema com os dois. Eu não posso ficar vendo sangue, eu também não posso ficar vendo agulha, sabe? Eu não tenho medo de fazer vacina, eu não tenho medo de fazer injeção. Eu só tenho problema com exame de sangue mesmo por causa desses meus problemas que eu tive quando eu era menor. O que acontece? Eu não fiquei olhando, gente. E foi mais rápido. Sim, é mais rápido quando você não olha. É mais rápido quando você começa a conversar, porque o exame vai indo assim, ó, e quando vê já acabou, né? É isso que eu quero dizer. Demora um pouquinho, mas assim, é minutos, assim, né? Aí o que acontece? Ela tirou, botou o curativo ali e deu. Acabou. Só ardeu. Ardeu um pouquinho depois que eu saí, né? Ardeu, assim... Vamos fazer uma escala de 0 a 10. No meu caso, porque tem gente que suporta mais a dor, né? No meu caso, de 0 a 10, ardeu 6. 6. Só isso. Só ardeu. Na hora que ela tava fazendo, quando a agulha entra no braço, tu sente uma dorzinha. Uma dor, assim, de 0 a 10, 4. Sente aquela dorzinha da agulhada. Só que depois que o exame tá acontecendo, tu não sente tanta dor. Porque a agulha tá ali, paradinha na dela. E tu tá ali com o braço esticadinho, paradinho, né? Então, tipo assim, a dor não tá nem rolando, sabe? Só quer que acabe logo. Só quer que aquela coisa ali acabe logo, então tu nem fica prestando atenção na dor. Só que depois que acaba, arde um pouquinho, como se, sei lá, uma abelha tivesse te picado. Aí fica ardendo ali uns minutinhos e passa. Pronto, passou. É só isso, gente. Passou. Não tem mistério, entendeu? O que mais me incomoda mesmo é essa ardência depois, sabe? Porque eu gosto muito de fazer as coisas, sou uma pessoa muito ativa, então essa coisa de arder um pouquinho, pra mim é o mais chato. Não é nem o fazer o exame, é o depois de fazer o exame, entendeu? Vocês é o seguinte, tá? Pra tranquilizar vocês. Se você tem algum exame marcado, se é pra aqui uma semana, ou daqui amanhã mesmo, ou no mesmo dia que você tá assistindo esse vídeo, né? Que você procura aqui no YouTube, eu vídeos pra te tranquilizar, porque é bem difícil o conteúdo sobre isso. O que eu tenho pra falar pra vocês é, vão bem tranquilos, eu sei que é difícil falar isso. Difícil falar isso não, é difícil fazer isso, né? E bem tranquilo, porque geralmente a pessoa vai nervosa, mas vão tranquilos, sabe? O exame é algo rápido e é pra tua própria saúde, é pra ver se você tá bem, é um exame que, infelizmente, não tem como tu fazer um exame de sangue sem ter que tirar o sangue. E, felizmente, é algo quase que indolor, entendeu? Não é uma dor que tu vá, assim, ao extremo. É uma dor, assim, suportável, é uma dorzinha, sabe? É uma dor que tu consegue suportar, entendeu? É só uma picadinha de agulha. Quando a moça vai cravar a agulha, ou o moço vai cravar a agulha no seu braço, pensa assim, imagina se fosse um bichinho te picando, uma abelha, sei lá. Quando eu era pequena, a gente falava, borboletinha vai te picar. Quando eu era que tinha que fazer o soro, que tinha aquela, que era verdinho assim na volta e a agulha no meio, é tipo isso. Pensa assim, um bichinho vai te picar agora, né? Um bichinho me picou. E aí vai tentando lidar com aquela dorzinha, né? Pra pessoas é uma coisa tão... Tem pessoas que dizem, sério, você tem medo disso? Mas para outras pessoas já parece que essa dorzinha é um Titanic. Uma dor enorme. Foi o que eu fiz, funcionou. Como eu falei, de 100% do medo que eu tinha, desse trauma, desse pavor, desse, meu Deus, eu não consigo fazer, de 100%, caiu para 50%, tá? Realista aqui com vocês. Caiu para 50% por causa ainda do desconforto da agulha, um pouquinho por causa do desconforto depois de já ter terminado o exame, aquela ardência que fica, mas só por causa disso, tá? Por causa, o momento em si foi tranquilo, foi legal, a profissional foi muito legal. Se você tá me assistindo, não sei se ela vai assistir esse vídeo algum dia, mas muito obrigada mesmo, você foi muito legal, conversou comigo e ainda foi realista comigo, dizendo que se eu engravidar eu vou ter que passar por isso. Então, muito obrigada mesmo. E é isso, gente. E se você é profissional na área da saúde e faz esses exames assim, tenha um pouquinho mais de empatia pelo próximo, né? Se a pessoa diz que não gosta de sangue, ou se tu vê que a pessoa tá nervosa, não faça o procedimento na frente dele ou dela, porque isso vai gerar um desconforto, vai gerar ainda mais medo nessa pessoa, tá? Isso não é legal. A pessoa pode ficar pior do que ela tá, né? Ela pode ficar mais nervosa ainda. Ela vai ver que no momento vai ficar mais aflita ainda. Tem pessoas que têm agonia de agulha, então vai ficar mais agoniado. Então, se você é profissional de saúde, não abra o procedimento, não mostre o procedimento na frente desse paciente, né, por favor, só um pouco mais de empatia. Vê que a pessoa tá nervosa, só faz ali no cantinho, na sua mesa, ali no seu cantinho, que a pessoa não vai ver, tá? E converse com a pessoa, pergunta por que ela tá fazendo o exame. Enquanto você tá coletando sangue ali, vai conversando, vai tentando puxar outros assuntos, sabe? Tipo, e trabalha com o que mesmo? E como é que tá o seu dia? Ou sei lá, se a pessoa tá fazendo exame durante o dia, né? Como é que tá sendo o seu dia? Ou, sei lá, quantos anos tu tem? Estuda, sei lá, puxa uns assuntos assim, pra pessoa não ficar encucada, com medo, né?
E, enfim, gente, vai tranquilo, respira fundo, respira, foca na sua respiração também. Foca na respiração, porque a respiração é muito boa. Respirar para o oxigênio ir para o cérebro, voltar, circular, voltar, porque quando a pessoa desmaia é por falta de oxigênio, né? Então, respira, calma. Na hora que você sentir a agulha, pensa assim, foi só um bichinho que me picou. Não pensa na agulha, não pensa na agulha, pelo amor de Deus. Se você pensar na agulha, vai ficar mais nervoso. Não olha pra agulha, por favor, se você tem medo. E são essas algumas dicas minhas que eu tô falando, não tô falando como se eu fosse uma profissional, tá, gente? Eu sou uma pessoa normal, qualquer, e que tô compartilhando com vocês as minhas experiências, que pra muitas pessoas isso pode ser algo completamente idiota, completamente, nossa, que medo, mas, sabe? Tem pessoas que vai dizer assim, nada a ver isso, sabe? Tem pessoas que vai totalmente discordar com o que eu falei, mas tem pessoas assim como eu, que tem ainda um pouco esse medo, que tem ainda essa aflição, vai super gostar desse vídeo e por causa da minha experiência, tá? Então é isso, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, me acompanhe, né? Fica bem, fica em paz, descansa, relaxa e respira muito e vai dar tudo certo. Você vai passar por isso, você vai vencer, esse exame vai acabar, quanto menos você esperar, é só você ir, sabe? Ir. Não se trave, não põe pensamentos negativos, não pensa que coisas que vão te prejudicar. Tenta se distrair, se esse exame tá marcado com uma data muito longa, se distraia, sabe? Se distraia, não fica pensando nisso, porque quando chegar o dia do exame, só vai lá e faz. Pensa assim, eu quero me livrar disso logo, que nem eu pensei, sabe? Quando eu cheguei lá na hora que começou a bater nervosismo, eu pensei assim, ouvi o meu nome sendo chamado, eu pensei assim, agora eu vou fazer, porque eu quero me livrar disso logo. E se eu me livrar disso logo, os meus problemas vão acabar, entendeu? E foi o que eu fiz, fui lá e fiz, saí de lá um pouco mais contente, né? Porque eu consegui vencer um pouco esse medo. E assim eu vou tentar progredir cada vez mais. E vocês vão me acompanhando assim que eu for fazendo meus exames, né? Porque é assim a vida, né, gente? Vamos progredir, vamos evoluir. Um beijo, obrigado por me assistir. Tchau!